lá. Deixa eu arrumar aqui. Ai. Ok. Tentando acertar aqui uma iluminação. O cabelo tá meio bagunçado. Mas tá bom. Vamos lá. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe cada um que está participando conosco. Deixa eu checar aqui se está tudo bem com a transmissão. Tá, acho que está tudo bem. Olha, muito obrigado a você que tem acompanhado a oração do meio-dia. A oração do meio-dia que nós temos feito em favor do Brasil, para que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus permita que tudo corra bem com o nosso país, que nós possamos ver a bênção de Deus colocada aqui na nossa nação. Eu quero agradecer a todos que estão conosco aqui. Nós temos já a irmã Marinalva, que é lá de Sergipe, né, está participando aqui conosco. Nós temos aqui também participando a irmã Maria de Fátima, né? Ela é de Cândido Mota, aqui em São Paulo, são 2 estados. Nosso irmão Emerson do Pará, 3 estados. A irmã Ocilene também do Pará. A irmã Ana Maria, aqui de São José do Rio Preto. Minha irmã, Pai seja convosco, irmãos. Deus abençoe sempre o Brasil. E a irmã Genesi Brito, do Paraná, né? Então, nós temos aqui hoje 4 estados, né, já representados aqui. E a Ana Lúcia, aqui, minha esposa, Pai seja convosco, irmãos, Deus abençoe o nosso Brasil. Muito bom. Então, nós temos aqui, irmãos, 4 estados já representados na nossa campanha nacional de oração. Muito obrigado a você que participa e eu quero te pedir uma gentileza. Inscreva-se aqui no canal e dá um joinha no vídeo, né, que isso ajuda a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Agradeço aqui também pelo pelo Facebook, a Adeníria Silva também está participando, nossa irmã Adeníria Silva está aqui participando. Depois me diga qual que é a sua cidade, irmã Adeníria. A gente vai também aqui destacar, né? Vamos anunciar aqui a sua cidade. E tem vários irmãos conosco hoje já participando, 5 estados aqui já representados. Eu agradeço a todos pela companhia na oração do meio-dia. Muito bom, vamos lá para nossos anúncios aqui, né? Estamos oferecendo a você gratuitamente o livro Ensina-nos a Orar. É um material que vai te ajudar a manter um hábito de oração, né? Um material muito interessante, você vai ler no seu celular, no seu computador, Ensina-nos a Orar. É um livro do programa Rumo ao Trono, né? Vocês sabem que Rumo ao Trono é o nosso programa de meio-dia, o programa que a gente faz toda quarta-feira. Nesse momento, nós estamos numa nova fase do programa Rumo ao Trono. Estamos trabalhando todos os dias orando pelo Brasil. É uma campanha nacional de oração, Ore pelo Brasil. Tá? Então, eu convido você para estarmos orando juntos. Também estamos distribuindo a lista de Trump, que é um material, um livro também, um e-book, né, que você vai ler no celular ou no computador, e ele traz as autoridades brasileiras que receberam sanção aí, tiveram seu visto cancelado de entrada nos Estados Unidos. Então, quem são essas pessoas? Quem são os brasileiros? Autoridades brasileiras, e também você pode orar pelas autoridades brasileiras, por todos que estão aí nesse momento, num momento difícil, né, onde nós temos aí, nós já falamos aqui, o Brasil está em guerra, né, o Brasil está em guerra comercial, guerra tarifária, guerra ideológica. Nós estamos vivendo um momento, irmão, muito conturbado e precisamos buscar a direção de Deus para atravessar este período. Quero aqui também mencionar a irmã Denir, ela é de Barra Velha, lá em Santa Catarina. Muito obrigado, irmã Denir, pela companhia, viu? Deus abençoe. Fico feliz de saber, né? Mais um estado aí, então. Então, nós temos hoje aqui o estado de Sergipe, nós temos o estado de São Paulo, o estado do Pará, Paraná
e Santa Catarina, né? São 5 estados aqui hoje conosco participando. A irmã Valdete é aqui de São Paulo também, de Campinas, enviando saudação, Pai seja convosco, obrigado pela companhia. A irmã Marli é de Cerro Azul, no Paraná. Pai seja com todos os irmãos, gratidão por esse momento maravilhoso de interceder pelo nosso Brasil. E eu também peço oração pela minha nora Darlane, que Deus abra a porta de trabalho para a nora da nossa irmã aqui, Marli, né, que é a Darlane, né? Então, nós vamos pedir que Deus abra uma oportunidade de trabalho para ela também, que Deus abençoe. Muito bom, então é isso, nós estamos orando pelo Brasil, por quê? Porque na primeira carta a Timóteo, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas autoridades, pelos reis, por todos que têm o comando da nação, para que possamos ter uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2. Então, é bíblico a oração pela nação, é bíblico a oração pelos governantes, é bíblico, é uma ordem bíblica orarmos e pedir a Deus que ele se compadeça dos nossos governantes e que permita que eles façam um bom trabalho e com esse bom trabalho que eles fazem, nós possamos ter ali a vida calma e pacífica que ele propõe aqui na primeira carta a Timóteo. E também no livro de Crônicas, né, o segundo livro de Crônicas, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Né? Então nós estamos orando, pedindo perdão dos pecados do Brasil, pedindo que Deus se compadeça de nós, que ouça a nossa oração e que venha sarar a nossa terra. Muito bom, irmãos. Nós vamos agora falar do nosso conteúdo de direito constitucional. Vamos falar sobre atividade econômica, política urbana e agrícola e o sistema financeiro nacional. Estes temas estão na Constituição Federal, do artigo 170 até o 192. Nós vamos falar hoje de 22 artigos, né, da Constituição, do 170 ao 192. E eu vou aqui pontuar alguns, né, desses artigos, nós não vamos falar um por um. No curso de Direito Constitucional, a gente passa um por um todos os artigos, comentando, né, falando das implicações de cada questão, mas isso é bastante conteúdo, né? Nós estamos fazendo um resumo aqui para você e você também vai tendo esse conhecimento, né, amplo, um conhecimento útil, né, para o seu dia a dia. E por que esse conhecimento? Porque você saberá, então, como apresentar a Deus uma oração mais específica. Você não vai falar, Senhor, abençoa o Brasil. Você vai dizer, Senhor, abençoa esta área, abençoa este assunto, aquilo que você tiver mais afinidade, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que você sente o chamado para orar. Eu sinto um chamado de Deus para orar pelos governadores, então você vai orar. Eu sinto um chamado de Deus para orar pelo legislativo, pelos deputados, pelos senadores, para que os senadores possam, né, tomar as medidas de fiscalização do executivo, do judiciário, que é a função deles. Então, tudo isso, você tendo mais conhecimento, você sabe também como se dirigir a Deus e fazer uma oração específica, pedindo a Deus uma bênção específica, pedindo a Deus uma direção numa área em especial. É por isso que nós estamos aqui conversando sempre nessa questão. Agradeço a presença do irmão Paulo Caniac, também de Curitiba, no Paraná. Pai seja convosco, que Deus abençoe o nosso país. Amém, irmão Paulo. Agradeço pela companhia aí nessa campanha de oração. Também quero destacar para os irmãos que ontem, né, foi detido e logo depois liberado, né, o pastor Silas Malafaia, né? E isso, irmãos, é mais uma preocupação, né? Mais uma preocupação. Por quê? Porque nós já tivemos, irmão, perseguição dos cristãos de todo tipo, né? Nós já tivemos padre, né, que foi alvo de busca e apreensão, que teve a sua missa interrompida, o seu trabalho religioso interrompido por protestos, por situações que a gente entendia que não eram convenientes. Durante a pandemia, nós tivemos o fechamento das igrejas, que é também outra medida que não tinha o menor sentido, né? Depois foi revogado, mas se nós não pudermos orar, irmãos, e falar com Deus durante uma crise, um problema, né? Imagina, começou uma guerra, ninguém vai para a igreja. Teve uma enchente, ninguém vai para a igreja. Então, não é essa a resposta do Estado, irmão. Fechar igrejas nunca é
uma saída válida, nunca é uma saída inteligente, nunca é uma saída que vá trazer benefício para a sociedade. Então, nós já tivemos isso. Agora, nós temos essa questão aí também voltada para o pastor Malafaia. Nós já tivemos outros líderes religiosos se manifestando, irmãos, e nós queremos, né, que se for cometido algum crime, que ele responda por isso, mas se não for por um crime, se não há algo ali que justifique essa medida, o que nós estamos enxergando é que há apenas uma perseguição, há apenas uma postura de levar aí os cristãos a recuarem no seu posicionamento de pedir por justiça, de pedir por uma justiça imparcial, de pedir para que as pessoas que defendam a Constituição realmente defendam a Constituição. Então, assim, fica algo bem estranho, né, da gente ver qual a razão de se fazer esse tipo de coisa. Então, eu também sou religioso, eu também sou pastor, estou protocolando uma medida no STF, né, para rever essas posturas inadequadas que são colocadas aí pela Suprema Corte nesse momento, e nós ficamos, né, sempre de olho nessas questões e perguntando, né, encerrou, não tem mais liberdade no país, nós não podemos mais falar o que o pensamento agora será criminalizado, virou crime a opinião, o dizer o que pensa. Então, isso é sempre preocupante, irmãos. Um país que se diz democrático e que pratica o Estado democrático de direito não pode perseguir ninguém, né? Nenhuma pessoa deve ser alvo de perseguição. Se ela descumpriu a lei, ela, né, responda pelo seu crime, pela sua conduta equivocada, errada. Mas, se não, né, isso não tem razão de ser, né? Então, essa que é a nossa ponderação. Então, vamos hoje aqui para o estudo da Constituição Federal, artigos 170 a 192, que vai falar da atividade econômica. Então, veja, a Constituição diz no artigo 170 que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho, irmãos, a valorização do trabalho, na livre iniciativa, ou seja, se eu quiser produzir, fazer alguma coisa, eu posso fazer, irmão. Se eu quiser trabalhar fazendo aí, vendendo capinha de celular na rua, se eu quiser fazer alguma coisa, irmão, eu produzir aqui alface na minha horta, eu quero ir lá vender, eu coloco aqui na porta da minha casa vendendo essa alface, irmão, eu posso fazer isso. É a livre iniciativa. Eu posso fazer qualquer coisa, iniciar um negócio, dar início a alguma atividade econômica, e isso é livre, é permitido. E a nossa sociedade valoriza o trabalho humano, né? E também vai assegurar a todos a existência digna, né? A pessoa que trabalha, ele se sente digno do seu salário, ele se sente digno do recurso que ele recebe para, então, pagar as suas contas, né? Então, essa é a ideia, justiça social a partir da valorização do trabalho e da livre iniciativa. Então, isso também está sendo, ao fazer isso, deve ser observado os princípios. 1, da soberania nacional, 2, da propriedade privada e 3, da função social da propriedade. O que isso significa? A soberania nacional, o Brasil comanda a si próprio, né? Nós não estamos sujeitos a um outro país, nós não somos colônia de Portugal, nós não estamos sob a regência de uma outra nação. A outra coisa é a propriedade privada, né? Os bens que você consegue são seus, ninguém vai retirar esses bens de você. E a função social da propriedade é que ela, além de ser sua, né? Ela é uma propriedade privada, mas ela também deve atender à sociedade, né? Então, o exemplo que eu sempre dou para os alunos é que você tem um lote lá num loteamento, num bairro, você tem um lote. O lote é seu, você faz com ele o que você quiser. Mas se o lote estiver cheio de mato e dali estiver saindo aranha e escorpião para os vizinhos, então a prefeitura pode ir lá ou te multar ou fazer lá o roçado e mandar a conta para você no IPTU, porque a propriedade é sua, mas ela tem que atender uma função social. Ela não está ali só para atender o seu interesse de ter um imóvel valorizado. Ela também deve atender a saúde dos vizinhos, ela deve atender, né, se alguém estiver ali de alguma forma usando, dando mau uso para aquela propriedade, isso também tem que ser visto de alguma forma regrado pelo poder público.
E aqui eu quero mostrar para você o seguinte: a ordem econômica do nosso país é fundada na valorização do trabalho. E o que nós temos visto no momento atual é uma valorização extrema de benefícios sociais, né? Nós temos visto a multiplicação de benefícios sociais. E aí esses benefícios são, sim, dirigidos à população de baixa renda, que mais precisa, mas nós vemos pessoas que estão há 10 anos recebendo esse benefício social e nunca saem dessa posição. Então, veja, nós tivemos agora recentemente a notícia de um prefeito, né, que fazendo 10 anos de recebimento do Bolsa Família ou de qualquer outro benefício social, ele vai lá visitar a pessoa e perguntar o que está acontecendo, né? Porque se a pessoa receber 1 ano, 2, 3, ela já se ajeitou, já viu ali como que ela poderia dar uma solução, porque a sociedade valoriza o trabalho, está no artigo 170 da Constituição. O trabalho humano, a livre iniciativa. Então, o benefício aplicado para uma pessoa sem condições de trabalhar, então, se você pegar lá um auxílio-doença, se você pegar o LOAS, que é para uma pessoa totalmente, né, sem condições, que não tem família, que não tem quem cuide dele, que não tem como ter renda, porque a capacidade dele para o trabalho está prejudicada. Ele também não fez contribuições para a Previdência, então ele tem lá um benefício, irmão, que é de assistência social. Isso é uma coisa, é uma pessoa vulnerável socialmente que está recebendo. Mas uma pessoa saudável, adulta, em condições de trabalhar, irmão, por que ela recebe por 10 anos um benefício e ela, durante 10 anos, ela não conseguiu fazer um curso profissionalizante, ela não conseguiu alcançar um trabalho, ela não conseguiu, irmão, fazer alguma coisa por si mesma, um artesanato, alguma coisa que ela pudesse vender, ela não conseguiu gerar renda, irmãos. Ou então será que esses 10 anos ela simplesmente, agora eu estou recebendo do governo, eu vou viver do governo. Entende? Não estou falando da pessoa vulnerável, idosa, doente, com deficiência, que precisa de um benefício social para sobrevivência. Eu estou falando de uma pessoa jovem, saudável e que recebendo o benefício, irmão, durante 5 anos é o tempo de fazer uma faculdade. Eu poderia ter feito um curso profissionalizante, alguma outra coisa, e ter ela mesma o desejo de sair do benefício. Olha, não preciso mais, estou aqui, já me arrumei minha vida. Aquilo seria um quebra-galho, seria apenas uma ponte para ela passar de um momento de necessidade para um momento em que ela consiga realmente se sustentar e se manter. Mas não, o benefício. Aí vem o Vale Gás, o Vale Leite, o Vale não sei o que, o Vale não sei o que lá, o vale Presidiário, a pessoa que está presa recebe benefício, benefício. Mas escuta, e quem paga esses benefícios? E como que a sociedade sobrevive? Se nós olharmos, irmãos, então tem um mapa ali do Brasil, e você olha e tem estados em que recebe mais benefício do que tem gente empregada. Então, as pessoas que estão trabalhando efetivamente, contribuindo, recolhendo impostos, recolhendo a Previdência, eles estão em número menor do que aqueles que estão recebendo benefício. Então, irmãos, então essa conta não fecha. Essa conta, ela não tem como prosperar, não tem como essa situação ser sustentável. Se nós temos bastante gente trabalhando e pouca gente com necessidade recebendo o benefício, está tudo certo. Agora, se o número cruza, tem mais gente recebendo benefício do que gente trabalhando, então, irmão, isso não se sustenta. Amanhã não vai ter dinheiro. Esse pessoal que está recebendo não tem como continuar recebendo, porque os que estão trabalhando não são capazes de poder custear esse benefício que está sendo pago. Isso é lógico, é uma coisa, é só olhar os números, irmão. Não tem como. 1 mais 1 são 2, não tem como ser diferente isso. Então, irmãos, a sociedade brasileira, segundo a Constituição, no artigo 170, diz que a ordem econômica do país é fundada na valorização do trabalho humano. É o trabalho que tem que ser valorizado, irmão. É isso que a Constituição diz, a livre iniciativa para uma existência digna, observando estes princípios que estão colocados aqui. A soberania, a propriedade privada. Outra coisa é a propriedade privada. Nós vemos o pessoal falando de desapropriação, é uma coisa, porque a pessoa recebe o pagamento, né, por aquela desapropriação, preço justo do seu bem que foi desapropriado
para um interesse público. Você tem uma casa, vai passar ali uma estrada, um viaduto, alguma coisa, a prefeitura desapropria, mas te paga pela desapropriação. Agora, outra coisa, irmão, é o confisco. Nós ouvimos agora, recentemente, a palavra confisco. O pessoal agora, o ano passado, nas queimadas que tiveram nas propriedades rurais aí, foi dito de confiscar. Não, se tiver queimada a propriedade, faz o confisco. Mas como assim confisco? O confisco é proibido, irmãos. É proibido estabelecer tributos com intenção de confisco. Nós já vimos ali na ordem tributária, em outro dia aqui na nossa análise. E hoje, irmãos, estou dizendo para você, a propriedade privada é um dos princípios da atividade econômica e ninguém pode falar em confisco no Brasil. O confisco é eu pego a propriedade e não te pago nada por ela, vou tomar a propriedade de você. Não pode fazer isso. E nós ouvimos isso de membros do governo, de membros do judiciário, confisco. Mas como assim confisco? Pode olhar as notícias aí. Isso não é algo, irmão, que se faça numa sociedade que valoriza o trabalho, a propriedade privada e o desenvolvimento econômico. Também, irmãos, é da atividade econômica a livre concorrência. Eu abro uma empresa, você abriu uma padaria aqui, eu abro uma do lado, outra padaria. O que tem, irmão? Você não vai dar o monopólio, só esse pessoal pode ter uma empresa. Não pode, irmão. Tem que ser a livre concorrência. Eu posso abrir outra, eu posso abrir. Se abrir uma farmácia, eu abro uma farmácia do lado, tá tudo bem. A defesa do consumidor. O consumidor precisa ser protegido pelo Estado para não cair em golpes, para não ser levado a despender o seu dinheiro sem necessidade. A defesa do meio ambiente faz parte do desenvolvimento econômico. E a relação também a redução de desigualdades regionais, né? Então, é muito desigual uma região de outra, então tem que corrigir isso de alguma forma. Busca do pleno emprego é uma busca que a Constituição propõe aqui para a atividade econômica e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, né? Então, nós temos aí o Simples Nacional, nós temos a lei da micro e pequena empresa, nós temos um favorecimento, né, nas licitações, nas compras públicas. Se é microempresa, ele tem uns pontinhos a mais, porque nós precisamos incentivar a atividade econômica, que a pessoa trabalhe, que ela tenha um negócio, a livre iniciativa, para que ela produza, irmãos, porque quem produz é o povo, são as empresas, é o cidadão. O Estado não produz nada, irmão. Se o Estado começar a pagar benefício para todo mundo, ele vai quebrar. O Estado não pode custear, irmãos, a vida das pessoas. As pessoas têm que trabalhar e fazer o seu trabalho. A partir do seu trabalho, elas terem renda, irmãos. Né? Então, isso é muito importante, irmãos. Quem precisa do benefício tem que receber o benefício, tem que ser ajudado pelo Estado. Mas ele precisa também fazer disso uma ponte, irmão. Se é uma pessoa saudável, uma pessoa adulta, uma pessoa que tem condição de resolver, irmão, de fazer, ele precisa pensar que esse benefício é uma transição. Amanhã eu saio disso, eu consigo resolver. Agora, a pessoa há 10 anos recebendo o benefício, irmão, alguma coisa está errada. Nós não estamos valorizando o trabalho, nós estamos valorizando a pessoa ficar em casa. Não é possível, né? Então, essa, irmão, é um princípio da atividade econômica que está na Constituição. A outra coisa é a política urbana, tem várias questões ali de fracionamento do solo, como que você vai fazer para dividir, né, a cidade, os loteamentos, as questões do crescimento urbano. E no artigo 183 ele fala de uma coisa que muita gente, vocês já ouviram falar com certeza, que é o uso capião, né? Aquele que possuir, vou colocar maior aqui, aquele que possuir como sua uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Legal. Ouvi tudo e não entendi nada, né? Então, eu brinco assim com os alunos. Então, vamos lá. Você possui uma área urbana como sendo sua. Então, você está lá numa casa, morando naquela casa como se ela fosse sua. Então, você cuida da manutenção, você faz a seca, você mantém aquela casa, paga os impostos, tudo. Durante 5 anos, ininterruptamente. Ou seja, você não saiu, ficou 1 ano, depois foi embora, depois voltou mais 5 anos corridos. Sem oposição, ninguém falou nada. Você não teve uma pessoa que entrou com uma ação dizendo, olha, estou tirando essa pessoa, ele é posseiro, ele entrou aqui, não devia ter entrado. Nada. Você ficou lá 5 anos sem nenhuma oposição.
então você vai adquirir o domínio, ou seja, você vai pleitear uma ação de uso capião e aquela casa vai ser escriturada no seu nome. O juiz vai dar a ordem para o cartório escriturar aquela casa no seu nome. Então, é parte do nosso entendimento de política urbana que 5 anos de ocupação ininterrupta de um imóvel com menos de 250 metros quadrados, você não vai ocupar lá um campo de futebol e falar que é seu, é uma área pequena, e você, então, pode adquirir a propriedade, você pode adquirir o domínio deste imóvel, né? Também temos outra política que é colocada aqui, que é a política agrária, né? Que é a função social dessa propriedade rural, ela vai ser medida por alguns critérios, né? Então, a propriedade rural, ela é também sujeita a uma função social. Então, aproveitamento racional e adequado do solo, utilização adequada dos recursos naturais, né? Não está lá poluindo, não está causando problema. Também as disposições que regulam as relações de trabalho, você não está usando a propriedade para fazer trabalho escravo, para diminuir ninguém lá, e uma exploração que favoreça o bem-estar tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores. Isso é a política agrária. Essa propriedade que cumpre esses requisitos, ela então não sofrerá nenhum tipo de desapropriação, de reforma agrária, de nada, porque nós vamos entender que esta é uma propriedade produtiva, uma propriedade agrícola que está cumprindo a sua função social. Não é somente trazer lucro para o dono que está lá plantando ou criando o gado dele. É também contribuir com a sociedade, né, cuidando dos trabalhadores, fazendo o melhor aproveitamento do solo, não poluindo, não utilizando mal os recursos naturais que estão naquela propriedade. E, por fim, nessa análise de hoje, o sistema financeiro, irmãos. O sistema financeiro nacional é estruturado para desenvolver, de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Então, o sistema financeiro, estão aí os bancos, as cooperativas de crédito, né, todas as empresas que trabalham com crédito, a ideia não é endividar o povo, trazer, né, quebradeira nas empresas, tal. A ideia, irmão, é promover o crescimento, o desenvolvimento equilibrado do país. Então, o acesso ao crédito ele é importante. As empresas, né, eu falei para os irmãos, a dívida pessoal é péssima, né? Mas às vezes a empresa, ela pega um dinheiro emprestado e ela multiplica, ela gera emprego, ela aumenta o tamanho, ela abre uma filial. Então, é uma outra maneira de enxergar isso. Muitas vezes o acesso ao crédito vai promover o desenvolvimento equilibrado do país. E aí o que nós precisamos fazer é, né, lidar com isso. É diferente de você pegar um empréstimo para comprar uma geladeira, que aquela geladeira não produz nada, você só vai pagar juros por ter comprado aquele bem. Uma empresa não, ela compra um carro e ela faz mais entregas, ela aumenta o faturamento. Aquele veículo, ele vai produzir, ele vai gerar dinheiro, vai gerar renda. Então, ele abre uma segunda loja, aquela segunda loja vai produzir, vai vender mais produtos. Então, é diferente essa situação. E aí, nós vemos que o sistema financeiro apoia, né, a pessoa que produz. E aí também, às vezes, financiamento agrícola, a pessoa pega o dinheiro do banco para plantar, aí ele colhe, faz uma boa colheita, paga o banco, fica com lucro. Então, é diferente, irmão, daquilo que você pega o dinheiro e vai usar para comprar um bem pessoal, alguma coisa, uma roupa, e vai pagar juro em cima de algo que você não precisaria, sendo que aquele bem não gera nenhuma, não produz nada para você. Então, assim funciona, irmãos. É o sistema financeiro nacional, aí que também é regrado pela Constituição, também tem regras ali para o seu funcionamento, está colocado lá. Chegou aqui conosco a irmã Yara, da Bahia, mais um estado, 6 estados, então, conosco hoje. A irmã Yara dizendo, oremos pelo nosso Brasil. Amém, irmã Yara. Muito obrigado pela presença. A irmã Maria Batista do Pará, paz seja com todos, Deus abençoe o nosso Brasil. A irmã Irene Querubim, Irene, tudo bom? Que bom vê-la aqui conosco, né? Deus abençoe grandemente, obrigado pela companhia, né? Estou feliz que a irmã esteja conosco hoje. Pastor Eugênio de Colombo, presente, paz seja convosco. Pastor Eugênio assistindo a aula, está presente hoje aqui também na aula de Direito Constitucional, né? A tia Irene, Deus abençoe o nosso Brasil, amém, Irene? Obrigado pela companhia, pelas orações pela nossa nação. Então, falamos hoje, irmãos, né, sobre mais um capítulo da Constituição. Né? Você acompanhou hoje aqui
a área da Constituição que fala sobre a atividade econômica, política urbana e agrícola e o sistema financeiro nacional, entre os artigos 170 e 192.